E aí, gente? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lei. Tá começando mais um vídeo do Tô de Alta. E se você chegou nesse vídeo porque você quer muito saber se realmente precisava de uma sétima temporada, uma série lá de mil anos atrás que nem era da Netflix, fica aqui que eu vou te responder. Hoje é óbvio, a gente vai estar falando de Black Mirror. Falando de um assunto mó sério, a camisa. É sobre. Hey, on a roll, I'm gonna get what I deserve. Bom, primeiramente, fazendo uma breve introdução para quem não conhece exatamente o que fala Black Mirror, sobre o que é, quando lançou, que de raios é Black Mirror. Basicamente é uma série de ficção científica lançada lá em 2011 no Reino Unido. Não era da Netflix, como todo mundo acha, pela quantidade de temporadas que a Netflix fez. Era de uma outra emissora. A Netflix acabou comprando os direitos e a partir da terceira temporada em diante começou não somente a distribuir, como também produzir e fazer toda a parte administrativa ali referente a Black Mirror. Black Mirror é uma série antológica episódica, o que significa que os episódios eles não precisam necessariamente ter conexão um com o outro, porém se passam no mesmo mundo, né, no mesmo universo. E ficou muito famoso por conta da conexão com temas de tecnologia e a relação aí com os avanços que a gente tem no mundo que são irrefreáveis. Eu particularmente conheci na terceira temporada, quando foi o grande boom com Nosedive, San Junipero, que são um dos melhores episódios. San Junipero inclusive foi indicado a Emmy, não lembro se ganhou. Ganhou, acabei de pesquisar. Então, pra ter aí uma noção, né, um pouquinho do peso do que a gente tá falando. E agora, este ano, tivemos a mais nova temporada, a sétima temporada, e muita gente na internet tá questionando. Precisava? Basicamente, para responder essa pergunta, eu vou dividir aqui o vídeo em algumas etapas. Eu vou comentar sobre cada episódio, uma parte primeiro sem spoiler, depois uma parte com spoiler, e no final de tudo a gente faz um resumão sobre o que eu achei da temporada, algumas considerações de forma geral sobre o conceito, como foi a dinâmica dos episódios, o tempo de cada episódio, e aí a gente faz um parecer geral. Pode ser? Então a gente começa essa temporada com Pessoas Comuns. O primeiro episódio, ele tem a seguinte sinopse. O marido de uma professora, entre a vida e a morte, aposta em um sistema de alta tecnologia para mantê-la viva. Mas isso tem um preço alto. E é engraçado agora ler essa sinopse depois de já ter assistido, porque algumas coisas já na sinopse dizem realmente qual vai ser a condução da história, e você só acaba pegando no final mesmo. Basicamente, qual é a cronologia dessa história? A gente tem então um mocinho, que é o marido. Já no começo do episódio, a gente entende que ele trabalha ali em algum serviço de construção. É um serviço bem puxado, mas é um serviço que ajuda a pagar as contas, enquanto ela é professora, ela tem ali a relação com as crianças, uma coisa mais jardim de infância, sabe? E a gente também descobre que tem um site famoso aí, que basicamente é um site onde pessoas pagam pra ver as outras fazendo coisa idiota, o que era o TikTok na época quando tinha os NPC. Acho que é até uma crítica talvez pra esse modelo de monetização na internet que, enfim, acabou se tornando muito comum. E ele já de imediato fica horrorizado com esse cenário. Ele não gosta muito dessa ideia de lucrar com essa exibição gratuita sobre si mesmo, mas dura pouco tempo esse momento antes da gente descobrir que a bonitinha tá doente, ela tem uma doencinha aqui no cérebro dela e ela acaba parando na UTI de uma maneira que ela pode nunca mais acordar. E é aí onde entra essa super, hiper, mega solução, que é uma empresa que pode reconectar o cérebro da pessoa com um cérebro artificial, sendo comandado por basicamente um servidor, e ela oferece esse serviço pra ele inicialmente a um custo bem tranquilo, um custo irrisório assim pra vida de alguém, poder manter alguém vivo, principalmente uma pessoa que é uma pessoa amada. Mas eles acabam descobrindo que ter colocado um cérebro artificial comandado por uma empresa que tá muito mais preocupada com o capitalismo do que necessariamente com a condição de vida humana, talvez não tenha sido a melhor das opções, né? E aí eu imagino que vocês que não pagam o YouTube Premium, por exemplo, sabem do que eu tô falando. E declaro aberta agora a sessão com spoilers, viu? Que eu não avisei. Basicamente o que acontece é que a gatinha começa a ter anúncios e precisa ir evoluindo os planos que ela tem pra não perder a naturalidade. Então ela tá no meio da aula e do nada começa a falar sobre um anúncio de educação sexual, do não sei das quantas, de não sei o que, pra um monte de criança. Isso impacta não só o trabalho dela, como a própria relação dela com o marido, porque ela acaba não tendo mais como se comunicar. A um ponto que o programa que ela tem no cérebro dela só dispara comercial e não deixa mais ela ter uma interação com qualquer pessoa que não seja falar sobre um produto, uma marca ou alguma coisa. Inclusive eu tenho certeza que deve ter alguns easter eggs nesse monte de comercial que ela vai falando aí, mas eu não consegui captar. Depois, reassistindo uma segunda vez, eu acredito que eu entro um pouquinho mais
mais em detalhe aí, talvez eu traga aqui nos comentários, tá bom? Ao todo, o episódio ele é muito bem escrito, não somente nos diálogos, mas também na linha narrativa que ele decide seguir. Então, ao invés da gente se deparar com uma versão humanoide um pouco mais agressiva, máquinas tentando dominar humanos, na verdade a gente vê algo que é o que já tá acontecendo, a capitalização de absolutamente tudo. O que o episódio quis mostrar é que até as coisas mais banais podem ser capitalizadas. Com esse aplicativo que comanda o cérebro dela, em determinado momento ele evolui a um ponto onde ele pode melhorar as sensações que ela sente. Ele pode dar mais prazer, ele pode dar mais alívio, pode tornar você completamente indiferente a uma situação que te desagradou. Acho que a crítica foi certeira, muito bem feita. Acho que essa crítica ela serve não só para capitalização, mas também para o uso excessivo de recursos que a gente acaba procurando para determinados fins. Então a gente tem aquele site doido que as pessoas acabam pagando coisas pro cara fazer, onde o cara também acaba se viciando porque ele precisa ter dinheiro para poder pagar o tratamento da esposa que tá com o cérebro artificial. Isso mostra o vício, né, no jogo, o vício no dinheiro fácil, o vício no RAW, se você me entende bem, no Tigres, enfim. E a gente também tem outro vício que é o da esposa com o cérebro artificial, que precisa ali ter outras sensações providenciadas que ela não consegue mais ter. No final do episódio é um final incrível, porque o cara já vendeu tudo que ele podia vender, tirou um dente, fez o que fez e tá sem dinheiro. E no fim das contas é aniversário de casado deles, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. E ele consegue 30 minutos de uma versão Deluxe Premium Ultra Mega Power Blaster. E o que ele proporciona pra ela são os últimos minutos de vida dela com um maior nível de satisfação e de serenidade. É lindo e triste demais também a gente pensar que ter que chegar no final da vida daquela maneira pra poder então tomar uma decisão. E aí no final ele acaba o que tem que fazer lá e encerra o episódio. Pra mim um episódio bem legal, dessa temporada não é um dos melhores, mas ainda assim não me desagrada em acho que absolutamente nada. Pra mim, na minha opinião, 4 estrelas. E aí o segundo episódio é Bête Noire. Sério, já pelo título eu esperava muito, desde que a Netflix anunciou todos os títulos, mas quando eu fui assistir, sem sombra de dúvidas, é um dos meus favoritos. Quando uma conhecida entra na empresa onde trabalha, uma jovem sente um desconforto inexplicável, pois percebe algo que ninguém mais consegue ver. Sério, o quanto essa série me pega só pela sinopse, pelo amor de Deus. Então, basicamente, o que a gente tem aqui de cronologia? A gente tem uma mocinha linda, não vou lembrar o nome dela agora. Na verdade, não vou lembrar o nome de ninguém, talvez. A Maria, acabei de ver o nome dela aqui. A gente basicamente tá acompanhando a história dela do começo ao fim. A Maria basicamente ela trabalha ali numa fábrica de doces, né? E ela testa alguns sabores diferentes, né? Maneiras diferentes de vender um determinado doce lá. E aí a gente começa no episódio exatamente nesse momento que é um teste, né? Uma prova ali de doces novos, uma galerona ali reunida e repentinamente vem uma mocinha toda loira, toda... Ai, essa mocinha! Se senta na cadeira como se estivesse convidada. A gente percebe que há um estranhamento ali no início, mas logo em seguida se resolve. E a Maria reconhece ela como uma colega de escola de muito tempo atrás. Ela meio que se assusta um pouquinho de que a mocinha tá lá e a gente não entende o porquê. Logo nesse teste, ninguém gosta do doce novo da Maria. Todo mundo fala, ai, o outro era tão melhor, esse daqui é um lixo, que não sei o que, não sei o que lá. E aí essa mocinha que se apresenta como Verity Green, achei um nome tudo, tá? E aí essa mocinha, ao contrário, fala que na verdade achou o doce muito bom e que ele melhora na segunda tentativa. E quando as pessoas começam a pegar a segunda vez, todo mundo muda de opinião. E o que começa simples no episódio, essa mudança de perspectiva, mudança de ideia, diferença de realidades, vai escalonando de uma maneira que, pelo amor de Deus, chega no final com um ápice que muita gente, pelo que eu vi, não gostou, mas eu achei genial, algo que eu sentia muita falta de Black Mirror. E finalmente veio aí. Declaro aberta mais uma sessão de spoilers, então tome cuidado. Gente, que episódio de maluco é esse? Juro. Esse episódio pra mim, já no começo, eu já tava falando, cara, mas será que é verdade? Falei, é simulação, né? Simulação, é óbvio. Tudo é simulação nessa série, então isso daí é uma simulação também. Simulação, enfim. Só que no decorrer do episódio veio tratando como temas de gaslighting, manipulação, dissociação, paranoia, que pra mim enriqueceu tanto. Toda essa história da Maria ter feito o bullying com a Verity e isso ser uma vingança pessoal dela, porque ela passou por tudo, todos os mundos, por todos os multiversos, por todas as realidades, todas as dimensões possíveis, mas aquilo nunca saiu da cabeça dela e vindo de um boato infundado, de uma menina que só queria ser maldosa ou tinha inveja de alguma maneira da inteligência, sei lá, de qualquer coisa da Verity, chegar nesse ápice dela trazer a pessoalidade da vingança é surreal. Eu achei surreal. Aquele computador quântico que não sei o que lá, pra mim não precisa de explicação nenhuma, gente. Black Mirror muitas vezes não se explica. Ele é muito melhor, na verdade, quando ele não se explica. E aqueles últimos 5 minutos, quando acontece toda aquela porradaria, aquele tiroteio, e aí ela, nossa, mete aquele tirão na cara da Verity. Pelo amor de Deus. E dali, entendo que algumas pessoas possam talvez ter falado que foi um recurso muito Deus Ex Machina e
De fato, não vou negar. Mas independente disso, acho que é um recurso que é válido e que eles utilizaram de coisas muito piores em outras temporadas, em outros episódios. E nessa, de fato, eu acho que isso é um menor dos problemas. Pra mim, Bat Noir é um dos clássicos que Black Mirror construiu, graças a Deus. Não somente pela narrativa, pela história, eu adoro também o modo como eles quebram ali os dias da semana. E todas essas cenas, de alguma maneira, relacionadas com o que vai decorrer naquela próxima sequência. Achei fenomenal, fenomenal. Charlie Brooker, parabéns. Pra mim também, nos termos de atuações, gente, as duas estão entregando demais. Não tenho uma favoritinha aqui de maneira alguma, porque realmente não conseguiria escolher as duas. A Verity tá arrasando nesse papel de vilã, completamente obcecada por a vingança. E aquele momento que ela bebe o leite, cara, e ficar olhando assim pra Maria. Cara, não consigo. Esse é sensacional. Realmente, pra mim, é um dos meus favoritos dessa temporada. Recebe 5 estrelas, com toda certeza. Vai virar um dos clássicos. A galera vai pagar com a língua e vai falar: caramba, vocês lembram da época que tinha Bat Noir e a gente reclamava de Bat Noir? Eu tenho certeza. Vocês vão receber qualquer dia aí um Crocodile, um Archangel, e aí sim vocês vão reclamar, tá? Aí eu deixo vocês reclamarem. Mas enquanto vocês receberem Bat Noir, vai ficar quietinho. E a bichinha vai obedecer. E o terceiro episódio, Hotel Havery, era um dos mais esperados. A galera tava comentando muito sobre esse episódio, não somente pela narrativa que ele ia construir ali, de um romance lésbico, mas também por conta da dualidade de filmagens, enquanto um tava focando ali no estilo 16:9, classicão, colorido, Technicolor, o outro era muito mais preto e branco, estética 1950, né? Então, acho que nós, como fãs de Black Mirror, quando vemos propostas desse jeito, a gente já se anima muito, esperando que seja realmente algo que vale a pena. Sinopse: uma refilmagem high-tech de um filme clássico transporta uma estrela do cinema para outra dimensão, onde ela precisa se ater ao roteiro se quiser voltar para casa. Contexto geral: imagina que você fez um clássico, como eu acabei de comentar sobre Bat Noir, mas a galera só foi reparar isso 50 anos depois. Você te lembra alguma coisa? Então vem uma nova assessora querendo recriar esse clássico. Óbvio, remakes estão em alta. Tudo que é antigo vende mais porque a nostalgia causa grana, gatinha. E essa empresa abre os testes pro papel principal da peça. Só que eles querem um homem pra poder seguir com o roteiro do remake certinho ali, do casal que se salva, pererê, lá, toda aquela coisa bem estética 1950 mesmo. Só que o que acontece? Uma super pop star, não vou lembrar também o nome dela, que é porque quer fazer esse papel. Não abre mão de fazer esse papel. Ah, mas e daí que ela é uma mulher? E daí? É literalmente isso. É só e daí. Já tem tanta troca de gênero e de personagem nesses últimos tempos, então, né? Diferença nenhuma. No fim das contas, a empresa aceita que ela seja essa pessoa porque eles sabem o dinheiro também que isso vai trazer. Óbvio. E é aí que a gente começa a parte mais interessante da história. Porque nessa preparação dela pra personagem, ela busca as referências do filme anterior. Só que quando ela chega no set de filmagens, a técnica que eles utilizam não é a técnica tradicional de você ficar na frente de uma câmera, atuar e beijo. Eles têm uma tecnologia de imersão, onde eles digitalizaram cenários e personagens pra facilitar que a gravação fosse feita em um dia e o filme fosse mais facilmente lançado. Nessa simulação, ela está interagindo com todas as personagens sem que elas saibam que elas estão em um filme. A Black Mirror é muito assim, né? E adivinha só? Sessão de spoilers aberta. Gente, o que é isso? San Junipero mandou saudades. Caramba, como eu sentia falta de um romance assim tão forte, tão visceral assim, sabe? A gente acompanha elas se gostando e se desejando e criando assim esse medo, né, do exterior, porque ambas se viram lá fora. Tanto a simulação que acha que é real e depois sai da simulação, entende que tem um corpo por fora que não é ela, que tem outras memórias, vive outra coisa, e aí ela decide, pra preservar o que ela acredita, voltar pra simulação, enquanto a outra que faz o processo contrário, que tá na vida real, mas prefere a simulação porque é ali onde ela consegue encontrar o amor da vida dela e depois não se entende mais como fora da simulação. É uma construção perfeita de personagem e de romance de uma maneira não tradicional. Acho que bebe muito de San Junipero, não por ser lésbico, mas pelo modo como conta a história, sabe? Os dilemas que traz também sobre deixar ou não o seu parceiro, né? Não acho que seja uma cópia, muito pelo contrário, acho que cada um é bem único. Entendo que eu quero dizer que eles parecem ser da mesma fonte, e graças a Deus, acho as ideias colocadas aqui nesse texto muito legais. Acho que ele se estende um pouquinho demais, né? Acredito que se tivesse uns 10, 15 minutos a menos, não faria tanta diferença, mas poderia ter explorado talvez menos algum personagem, então. E querendo ou não, tem um final um pouquinho aberto e que divide o público. Eu pessoalmente amei aquele final onde ela consegue ligar pra personagem e tem aquela cena onde ela interage realmente de uma forma muito recompensadora,
até pra ela, sabe? Então acho que é um final justo, acho que é um final gostoso. Talvez se comparado ao de San Junipero não tenha a mesma carga, o mesmo peso, mas é um final bom. Não é um dos meus favoritos, voltaria a ver outras vezes, mas pra mim esse vai receber um 4. E aí, minha gente, a gente vem pra essa bomba, é o 4º episódio. Brinquedo, Playmate, né? Plaything. Cara, tava esperando tanto. Era uma continuação, entre aspas, ali do Bandersnatch. Tinha o Colin, tinha essa temática toda dos jogos, mas meu Deus, que escolhas ruins pra se contar uma história. Pelo amor de Santo Cristo. Podia ter feito de tantas formas, mas não. Sinopse. Brinquedo. Em um futuro próximo, tá, gatinha? Porque ele já tá avisando, né, daqui a pouco. Em um futuro próximo, um assassinato em Londres aponta para um suspeito inusitado em um jogo dos anos 1990, que abriga uma sociedade de formas de vidas digitais. Basicamente, esse maluco louco, lá em 1900 e tanto, depois do Colin ter enlouquecido com Bandersnatch, ele quer fazer um jogo, mas ele percebe que o Colin tem uma ideia de jogo que ele poderia ajudar a desenvolver. Esse jogo é esse Thralgalass, eu nem lembro se é assim, Thralgalass, que tem lá essas mini criaturazinhas que sempre parecem inofensivas, e aí conforme elas vão se aumentando, se proliferando, elas têm uma sonoridade que elas emitem que acaba causando certas coisas em certas pessoas. Aí eu acho que eu não posso falar muito mais além disso, porque talvez vá dar spoiler demais, então aqui começa a sessão com spoilers. Acho que a ideia era muito legal, essa de dominação global, do plano dessas vidas digitais. Eu realmente achei muito interessante, mas a maneira como eles decidiram contar isso, pra mim, matou tudo. Tudo. Se fosse contar uma narrativa como Metalhead, Easy Day, são narrativas que eu gosto, mas que tem roteiros que eu não gosto, eu adoraria. Porque é um roteiro que realmente dá pra dar certo, cara. Falar sobre vidas digitais tá cada vez uma realidade mais próxima. E a todo momento, a gente integrando a nossa rotina com rotinas de coisas inteligentes, lâmpadas, interruptores, tomadas, tudo. Acho que não é um tema que traz inovação, mas é um daqueles temas que quando eles tocam com propriedade, eles conseguem fazer um clássico assim, ó, instantâneo. Não é o caso de Brinquedo. Acho que é muito chato sim, o protagonista é um protagonista insuportável, você não tem paciência pra seguir a linha de raciocínio dele. Tem ali um momento onde ele pira, ele meio que dá uma cinzerada no... Ai, cara, sabe? Eles queriam fazer uma referência a Bandersnatch, tipo, precisava. O Brinquedo podia ter feito um monte de coisa e não fez nada. Que pena. Pra mim, nota 2. Não é um que eu voltaria a ver. No máximo, eu vou procurar saber de easter egg, porque é isso que eu gosto de ver quando eu tô assistindo Black Mirror. E aí, chegamos ao 5º episódio, que é, por muitos, considerado como o melhor dessa temporada. E por mim também. Eulogy. É um episódio muito emotivo. Eu vou ter muito cuidado pra falar dele pra eu não me emocionar também. Vou ler aqui a sinopse pra vocês rapidinho. Um homem recluso revive memórias intensas ao conhecer uma tecnologia revolucionária que permite entrar em fotografias do passado. E o que a gente acompanha nessa história é esse mocinho que de fato vive recluso, longe de tudo e de todos, numa cabana, e ele recebe uma ligação de uma empresa, a Eulogy, e fala sobre uma colega dele de faculdade que acabou por falecer, e a família dela quer recriar algumas memórias importantes pelo ponto de vista de outras pessoas, para poder construir um velório imersivo. E a princípio você pensa que tema mórbido, né? Mas cada vez que você vai adentrando sobre como eles vão reconstruindo essa imagem dela, é algo que foge da tristeza do luto, começa a adentrar na culpa e no luto forçado, né? Acho que nenhum luto é voluntário, mas alguns deles são mais abruptamente impostos do que outros, não somente na parte do falecimento carnal. E para ajudar ele a reconstruir essas imagens, ele tem uma tecnologiazinha que transporta ele para essas fotos que ele tem, que fazem ele lembrar dessa colega dele. E vamos pra parte com spoilers. Ok, esse é um episódio talvez que eu não esperava que existisse. Porque o último que eu me lembro que eu fiquei tão fascinado e tão obcecado assim foi Hang the DJ da 4ª temporada. E quando a gente entra em Eulogy, nossa, quando a gente entra em Eulogy, a gente já começa nessa atmosfera um pouco densa, porque o próprio personagem que recebe a notícia fica receoso de continuar, de ajudar aquela situação, mas ele não nega, ele também sabe que ele precisa daquilo, ele sabe que aquela vai ser a maneira do luto. O velório da menina é na PQP, não é onde ele conseguiria acessar, ele fica com essa sensação de que talvez isso seja uma maneira de recompensar e de fazer a parte dele. E que maneira perspicaz de ter feito flashbacks, colocando a tecnologia para integrar com as fotos de uma maneira tão cenograficamente linda. Eles são teletransportados para aquela fotografia, ele não consegue recriar coisas. A assistente, ela não consegue colocar elementos que ele não viu. Fico abismado com quem fez esse roteiro. Essa pessoa não tinha um pingo de amor
para com os outros. E a gente acaba caindo nessa trapaça de acreditar que ele é o bonzinho e no meio da história entender que não, ele não estava certo no que ele fez, riscar os rostos, cortar, furar, queimar, mas que ainda assim o luto tem as suas dores e ele tá lá, ele quer se lembrar dela, é algo que ele não queria pagar, né? Ele fez porque ele achou que aquilo seria a maneira mais fácil de se vingar dela, né? Era a vingança pessoal que ele podia ter e não houvesse o que ele fizesse que machucaria ela, então ele precisava se impedir de se machucar e aquilo ali era o que impedia ele de se machucar. Tudo isso eu acho que é uma metáfora para mostrar o quanto a gente tenta fugir tanto do nosso passado de tantas formas, apagando postagens, apagando o número de celular, ocultando coisas, deixando de falar sobre os outros, e nada disso faz com que as memórias sejam sequer inferiorizadas. Acho um primor essas atuações e o quão delicadas elas são. Gosto do ritmo, gosto do tempo do episódio, gosto dos vários momentos que ele tem visitando as fotos, isso traz um dinamismo pro episódio que não tem igual. Esse episódio pra mim ele é belíssimo. Eu passei recentemente por um momento muito parecido e infelizmente tive uma pessoa que foi muito próxima de mim que também faleceu. Não era mais próximo dessa pessoa há alguns anos, então meu nível de luto acaba sendo bem parecido com o dele, onde a memória é o nosso maior aliado e também onde a gente mais acaba caindo em armadilhas. Pessoalmente, esse episódio tocou muito pra mim. E pra mim, esse é um dos clássicos que Black Mirror criou nessa temporada sem fazer esforço. Obrigado, Black Mirror. Esse é um 5 com estrelinha. O último episódio, USS Callister Infinity. E aí eu tenho um ponto antes de falar qualquer coisa sobre o episódio. Porque ele começa e aí a logo que aparece do episódio está escrito USS Callister Into Infinity. Sinopse. Nanette Cole e a tripulação do USS Callister ficam presos em um universo virtual infinito, lutando pela sobrevivência contra 30 milhões de jogadores. Gatinha, se você achava que um chefe louco era o maior problema deles, não, agora eles têm 30 milhões de problemas. Não é pouca coisa. É quase a população de São Paulo, né? São Paulo, 46 milhões em 2024. Um pouquinho a menos. Esse é declaradamente um episódio sequência, diferente de Brinquedo, que finge ser um episódio sequência sem necessariamente estar interligado com Bandersnatch, mas todo mundo sabe que é. E acho que eles usam de um recurso que é flashbacks ali durante toda a narrativa, que pra mim não é necessário. Entendo que eles queiram continuar vendendo Black Mirror como essa série antológica, episódica, onde você não precisa assistir nenhum outro episódio pra poder entender o que tá acontecendo nesse episódio, e concordo, mas não precisava dessas menções. Eu acho até que se você não menciona isso, causa mais vontade da pessoa de assistir a parte 1 do que só ficar ali presa na parte 2. E agora esses flashbacks pra mim são excelentes, eu consigo já desvendar tudo. Mas basicamente a gente agora tá acompanhando a tripulação que sobreviveu ali, daquele chefe doido no final do primeiro episódio da 4ª temporada, agora vestidos como piratas espaciais, saem por aí saqueando jogadores reais, pegando créditos para poder usar como combustível e fazer a nave ser impulsionada para outros lugares, e não são considerados como jogadores, eles não têm uma tag de jogador. Isso começa a dar um rebuliço, não somente para a empresa, mas para os próprios ali jogadores, porque eles começam a denunciar e a caçar esses não jogadores ali em alguns momentos da história. Eu acho também que se eu falar mais do que isso vai ser muito spoiler, e esse é um baita episódio pra eu dar spoiler pra vocês. Gente, o que eu achei? Gente, eu sempre fico com muito medo de continuação, todo mundo deve sempre ficar com muito medo de continuação, é óbvio, a gente acaba comparando com o material original, porque a gente sempre quer algo a mais, e Pânico já ensinou isso pra gente, Toy Story já ensinou isso pra gente, precisa sim superar o primeiro, caso contrário, não há sentido de existir. E aí, eu venho defender o porquê eu acho tanto que esse episódio deveria existir sim. Ele tem uma expansão de mundo que eu acho necessária, fala sobre como aquele gerador de mundos foi criado, porque não foi do nada, né, não foi apenas uma tecnologia que apertou um botão, pronto, começou a criar. E a maneira como eles colocam aquela clonadora 3D em relação com a criação do universo do Infinity, nossa, pra mim foi fenomenal. Colocarem ali aquela réplica daquele diretor lá maluco dentro do cerne do universo é fenomenal, porque de fato a ideia partiu dele. Pra mim esse episódio em construção de origem de história, meu, é fenomenal. Gosto da saída que ele dá também ali, no final das contas, da tripulação acabar dentro da cabeça da Nanette e a consciência dela voltar pro corpo através das máquinas.
Realmente achei isso muito Black Mirror, cara, de verdade. Isso é, tipo, algo impossível de acontecer, mas que dentro de Black Mirror você fala, meu, óbvio que sim. Não tem uma parte dessa história que eu desgoste. É 1 hora e pouca de episódio, é um episódio longo, é um episódio extenso, e é tudo muito gostoso de assistir. Os jogadores em mundo aberto, a explicação sobre como aquele motor funciona, o teste que aquele maluquinho faz no final com a Nanette pra ver se ela é digna, se ela é honrada pra poder passar, a referência de Matrix, meu, tudo. Esse episódio pra mim realmente ele é muito bom. Recebe sim, pra mim ele é uma ótima continuação, melhor do que eu poderia esperar. Realmente é um baita episódio pra poder encerrar essa temporada com chave de ouro. Bom, vamos fazer primeiro a somatória das notas, que eu acho também que é o momento que todo mundo ama. Os comuns que eu dei 4, tem Bet no 5 favoritado, então é 6. Hotel Reverie 4, tem Brinquedo que eu dei 2, Village 6 e a série 5. Pô, quando eu tô falando de uma série que recebe 4.5, é óbvio que essa série é Black Mirror. Fazia tempo, viu, que uma temporada não era boa assim, tá? Minhas considerações como um todo e pra responder se realmente precisava dessa temporada. Acho que é uma temporada que explora temas diversos entre todas as facetas que Black Mirror já explorou em outros momentos. Mas muitas referências, easter eggs, até mesmo continuações de outras histórias, então acho que eles apostaram em uma temporada segura pra poder garantir o sucesso dela. Não acho que tenham feito errado de maneira alguma. Eu acho que quando alguma série tá indo pra um lado narrativo do qual eles não estão mais se encontrando, é legal voltar às origens e revisitar o que já foi bem, poder utilizar da mesma fórmula e agradar o público que já gostou do modo como você contava histórias antes. Não precisa ficar o tempo inteiro se reinventando. Então nessa temporada eu acho que sim, eles conseguiram acertar em todos os aspectos e precisava demais. A gente tem inteligência artificial sendo tratado aqui fortemente, cyberbullying, sobre o abuso das tecnologias, não só no cotidiano, mas também para a eternidade. Quão refém nós estamos do uso da tecnologia pro entretenimento, pro desejo, até mesmo para se lembrar da voz, do rosto, de tudo de alguém. Eu achei obra-prima, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Fazia muito tempo que eu não tinha vontade de falar sobre Black Mirror com ninguém, até porque os episódios não me causavam nada a ponto de eu querer que as pessoas falassem sobre. E hoje, entrando nas redes sociais, eu percebo também que a galera tá muito animada e ficou muito feliz, muito contente com o resultado dessa temporada. Então, Netflix, Strawberry, parabéns. Charlie Brooker e demais aí showrunners e diretores, parabéns por todo o trabalho que vocês fizeram com essa 7ª temporada. Na minha opinião, é uma das melhores, tá junto ali da 3ª e da 2ª temporada, e com certeza daqui a alguns anos as pessoas vão olhar pra essa temporada como um primor. E nem vai demorar muito. É isso, galera. Temos mais um vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, por favor, não vai te custar nada, não vai cair o seu dedo. Não esquece de comentar aqui também qual é o seu episódio favorito. Se você acabou gostando de brinquedo e eu odiei, me desculpa, tá bom? Mas mau gosto eu não consigo perdoar. E me contem também se vocês gostam desse tipo de conteúdo pra que eu possa trazer mais vezes, tá bom? Não vou ficar fazendo também de idiota. Se vocês querem o react, vocês avisam que eu trago mais react, não tem problema. Mas eu adoro falar sobre isso e eu vou continuar fazendo isso, tá bom? Beijo, até mais.